gente, meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus e hoje eu estou aqui de novo com o pastor e a gente vai falar sobre os palavrões. O que é palavrão para você, talvez não seja palavrão para mim, mas de qualquer forma, palavrão é palavrão e a gente quer saber se pode ou se não pode. Beleza. Pessoal, eu sou o Paulo, sou filho amado de Deus, sou pastor, né? Ou estou pastor aqui na Congregação Batista de Leme e realmente espero que esse assunto ajude você. Nossa ideia é responder à luz da Bíblia, né? Não dentro do que eu acho, mas realmente tema bem importante, bem interessante esse. E aí, pode ou não pode falar palavrão? O que é palavrão para você é palavrão para mim, ou o que é para mim é para você. Então espero que você curta, dê um like, se inscreva no nosso canal, toca o sininho e vai ser muito importante. O palavrão é um palavrão, uma palavra. Mas assim, existem vários tipos de palavrão e várias formas dele ser usado, né? As pessoas usam ele às vezes para expressar sentimento de alegria, de raiva, de tristeza, de susto. Então, já é uma coisa que já tá no dia a dia de muita gente, né? Muita gente que fala. Eu não falo muito palavrão. Tô brincando. Mas assim... Você não fala palavrão? Não. Não fala ou não fala muito? Não, acho que eu não falo. Não sei. Ano passado eu mandei meu irmão tomar naquele lugar uma vez. Não, mas assim... É um hábito de várias pessoas. E a gente chegar aqui e falar pode ou não pode, eu acho que a pessoa não vai parar do dia pra noite, mas o que você acha disso? Você apertou sem abraçar, né? Sim. Carol, é o seguinte, Carol e você que está assistindo, né? Palavrão realmente é algo, são expressões. E você falou interessante, né? Quando a gente fala, às vezes nós estamos muito alegres. Sim. E aí nós expressamos um palavrão. Outras vezes nós estamos tristes e falamos um palavrão. Outras vezes nós estamos nós curtimos algo, né? Falamos palavrão. Levamos um susto, falamos um palavrão. E aí a gente tem alguns palavrões específicos para cada uma dessa situação. Eu penso o seguinte, dentro dessas expressões, muitas vezes, muita culpa de sair esses palavrões não é nem a questão assim do poder ou não poder. Eu acho que muitas vezes é questão de... o nosso vocabulário ele é muito curto, ele é muito limitado, né? Então a gente conhece algumas expressões de admiração que a gente ouve, né? Então nós somos muito aquilo que nós fazemos repetidas vezes. E muitas vezes o que nós vemos outros fazerem. Geralmente alguém que a gente entende que tem influência sobre nós. Muita influência que nós recebemos é da mídia. Então, muitas vezes, na mídia, a gente vê o cara, lá o ator nosso preferido, ele passou por uma situação que ele gostou demais. Aí ele, né, fala um palavrão. E aí a gente aprende, então, com aquilo lá. Então, assim, eu sou mais tranquilo contra isso. E também nessa questão do palavrão, eu vou dizer assim... Quem nunca falou que atire a primeira pedra? Também não precisa, né? Não precisava falar isso também, né? Não precisava falar isso também, né? Falaram o quê? Isso aí. Que quem nunca falou atire a primeira pedra? Por quê? Não precisa assim, acho que todo mundo já falou. Eu acho assim, todo mundo já falou. Né? Olha só, um dia, essa história é legal. A gente estava na igreja, era uma assembleia administrativa, e um irmão, diácono, presbítero, sei lá o que ele era, e ele foi lá, né, falar sobre algo. E aí, ele leu o relatório que ele tinha que ler, não sei o quê, e depois então ele foi comentar o relatório.
E ele falou assim, olha, a situação, e foi muito legal, que o português dele era bem legal, né? Ele falou uma coisa bem tranquila. E aí, no final, ele bateu na mesa e falou assim, olha, e a questão desse relatório está assim, é porque os irmãos não tiram essas bundas gordas da cadeira. Então, aí todo mundo ficou assim, pasmo, cara, o irmão falou bunda. E aí a questão é, pô, será que cabia ali dentro da igreja, né? Falar isso ou não? Então, essas coisas que nos trazem essa questão, né? Quem falou, que lugar falou, né? Isso que, por exemplo, hoje, na nossa temática aqui, se pode falar palavrão na igreja. Sim. Particularmente, eu penso assim, aquilo que não se pode fazer na igreja, não se pode fazer em lugar nenhum. Tá? Essa é a questão. Então, se eu tenho liberdade de falar em outro lugar, então eu posso fazer na igreja também. Porque o mesmo Deus que me vê lá é o mesmo Deus que vê aqui. Tá? O mesmo Deus que fala que eu tenho que viver uma vida santa, eu tenho que viver uma vida santa lá e viver uma vida na comunidade. Então, de novo, eu acho que volta naquele assunto dos princípios. Então, acho que, tipo, o que você está querendo dizer é que o palavrão, então, ele tem um ambiente também. Porque se a gente estiver num jantar de gala e eu ficar soltando um monte de gíria lá, então vai ficar uma coisa informal, uma coisa feia. E se eu estiver aqui na igreja e ficar falando um monte de palavrão, depende do ambiente. Eu acho que tudo, né, Carol? Independente de ser palavrão ou não. Sim. Por exemplo, se eu estou conversando com jovens, tá? Adolescentes, eu vou usar uma linguagem coloquial, que é o que vai me conectar com eles. Aí eu saio desse ambiente e vou para um ambiente, eu não vou dizer culto, eu vou dizer um ambiente formal, tá? Um ambiente em que há um público misto ali, mas naquele ambiente requer que eu não use mais as minhas linguagens coloquiais, mas que use essa linguagem mais formal. Então, se eu falar com esse muito coloquial num ambiente formal, não é que eu não serei ouvido porque as pessoas não entenderão. Eu não serei ouvido porque as pessoas vão ficar pensando assim, cara, essa linguagem não é adequada para cá. Né? Se eu uso uma linguagem formal num ambiente onde que não há essa formalidade, então eu não vou ser ouvido porque as pessoas vão falar, cara, o que esse cara está falando? Né? Por que falar desse jeito? Então eu acho que tudo tem a hora e o lugar. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, olha, há um tempo para uma coisa e há tempo para outra coisa. Né? Agora, quanto a eu expressar aquilo que eu estou, independente do local que eu esteja, no sentido de falar palavrão, então eu acho ainda, tá bom? Que não é tanto pelo fato de eu citar palavrão, mas é o fato de eu não ter um vocabulário vasto, extenso, a ponto de expressar as palavras, né? Ou as ideias. Muitas vezes eu acho que o palavrão, ele limita as ideias. Né? Por exemplo, se eu falo assim, ó, alguém que eu queira dizer que aquela pessoa é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que não seja confiável, uma pessoa que tenha o hábito de ser trapaceiro. Então, só nessa questão aqui, eu coloquei vários adjetivos, certo? Que condiz com a realidade da pessoa que eu quero dizer. Só que aí, ou então, eu de uma outra pessoa, eu falo assim, olha, cara, essa pessoa é uma pessoa treinada, é uma pessoa capacitada, é alguém ousado, é alguém determinado, é alguém arrojado. Olha só, eu citei mais um monte de qualidades. Só que, ao invés de eu expressar esse monte de qualidade, tanto para um quanto para outro, geralmente assim, eu falo assim, ó, fulano é um...
filho, né? E aí eu falo da mãe dele. Por quê? É muito mais fácil e aí independe se eu estou falando, porque esse palavrão, ele independe se eu estou falando coisa boa ou se eu estou falando coisa ruim. Então eu acho que o palavrão, antes de tudo, ele é um limitante para a pessoa que está querendo se expressar. A pessoa que está falando palavrão não tem outra coisa para falar. Eu acho isso. Eu acho que a pessoa que se expressa por meio de palavrão é porque ele não tem outra coisa para falar. Né? Haja vista, por exemplo, numa conversa, vamos dizer assim, o que é mais fácil? Eu expressar ou eu verbalizar as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu ponto de vista sobre algo que está acontecendo, ou simplesmente bater na mesa e dar o nome genérico para fezes? Acho que então seria um pouco de covardia, então. Um pouco de covardia. Covardia em que sentido? Covardia no sentido... Quer usar o mais fácil? Né? Eu acho que poderia usar assim, ó, preguiça. Covardia, ignorância, né? Como fala assim, expressão não, como fala? Expressão de que eu não sou alguém dado a muita leitura, então meu vocabulário é pequeno. Eu acho que tem tudo isso aí. Falta de educação. Não, às vezes eu posso citar um palavrão, é que assim, toda vez que eu cito um palavrão, não importa o ambiente, tá? A pessoa que vai ouvir isso, ele sempre vai entender como algo pejorativo, certo? Então vamos dizer assim, que não caberia em qualquer lugar, não caberia em qualquer conversa, né? Mas, de repente, não necessariamente que quando eu falo palavrão, eu que estou falando palavrão, tá? Quem vai ouvir é outra coisa. Mas eu que estou falando palavrão, não necessariamente que eu estou sendo mal educado. Né? Às vezes eu falo aquele palavrão com tanta emoção que eu quero expressar assim, cara, nossa, que demais! Só que você está falando com tanta emoção que você está sendo mal educado sem querer ser mal educado. Isso, né? Então por quê? Porque quando eu falo, a gente tem que prestar muita atenção assim, né? Eu sou o transmissor, o outro é o receptor, e a minha fala é o veículo da comunicação. Né? E aí isso vai encontrar ruídos. Quais os ruídos? De repente, de novo, né? Aquele tema. O que é palavrão para o outro pode não ser para mim. Então, de repente, eu estou falando algo, cara, não vai longe, né? Uma expressão que eu sempre uso aqui, quando eu quero falar que alguém é inteligente, não sei o quê. Você lembra? Que expressão que eu sempre costumo usar? Eu chamo a pessoa do quê? Quando eu quero dizer assim, o George, cara, o cara é o cara. Eu falo que ele é um... Lembra? Cabeção. Mas isso não é palavrão. Então, isso não é palavrão aqui. Porque quando eu comecei a usar esse termo aqui, eu expliquei o que eu estava querendo dizer. Então eu falei, quando eu chamo alguém de cabeção, eu estou dizendo, esse cara é inteligente, esse cara... Então todo mundo que é muito inteligente, tá? Então quando eu cito lá os teólogos, quando eu falo do apóstolo Paulo, sempre eu me refiro nessa questão. O cara era um cabeção. Então, as pessoas que me ouvem, que me conhecem e me ouvem, né? Já não tem essa barreira. Mas uma pessoa que não me conhece, e eu chegar para o cara e falar assim, você é um cabeção. Como que vai ser essa comunicação? Então eu não vou falar para quem eu não conheço que ele é um cabeção, porque eu corro o risco de tomar um baita de um socão, entendeu? Por quê? Porque para ele, no contexto fora desse ambiente aqui, em geral, cabeção quer dizer um cara que tem hidrocefalia, entendeu? É cabeçudo, sei lá, geralmente a ideia do cabeçudo é o cara que sempre faz coisa errada, tá? Não é essa a ideia que eu uso, não é essa a ideia que eu quero apresentar, expor. Então tem essa questão, né? O que é para um pode não ser para o outro.
E agora você falou assim que todo mundo fala. Oi? Você falou que todo mundo fala. Quem não fala, tira a primeira pedra. Quem não fala, tira a primeira pedra. Mas aqui a gente tá falando de Jesus. E aqui nós estamos falando de Jesus. Eu quero saber se ele falou, porque ele teve muitos motivos para poder falar. Não, nem foi ele que entrou na igreja e tá com as coisas no chão? Isso, foi ele mesmo. Imagina ele naquele Esse nível Jesus de estresse, mesmo. ele não soltou nada. Já pensou? Aquele estresse, não faltou nada. Quero saber se ele falou. Carol, Jesus, ele é o nosso modelo, né? Sim. Olha só, querida, eu vejo Jesus realmente amor, eu vejo Jesus amoroso, eu vejo Jesus justo, mas imagina nesse dia do templo, que ele vira as mesas, dá chicotada, né? E fala pro cara, seus raça de víbora, seus, né? Cara, eu acho que era um palavrão aqui lá. Né? É que assim, hoje nós pegamos o texto e a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem umas expressões na Bíblia de Jesus agindo, por exemplo, Jesus quando os fariseus, né? Os fariseus, eles tinham nome. Né? Fariseu era uma classe social, né? Era sei lá, uma religião, era um pessoal. Então, quando Jesus ele se refere a eles, pode ver que Jesus, toda vez que se refere a eles, Jesus não fala, o que Jesus fala? Seus hipócritas, seus raça de víbora. Ó, quando eu chamo alguém de raça de víbora, o que eu estou chamando aquela pessoa? De cobra, venenosa, né? Eu acho que isso é um palavrão. Eu acho que isso é, né, uma expressão ali que ele está falando de... Mas assim... Quando Jesus está falando isso, a gente tem que entender que Jesus era santo, né? Jesus não pecou. Jesus, ele... Mas eu acho sim, Carol, ó, eu sei que eu vou me comprometer aqui, mas eu acho que Jesus falou assim, né? Eu acho que os tradutores da Bíblia, eles não tiveram coragem de colocar ao pé da letra o que significava aquilo que Jesus falou. Tá? Porque, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente quer dar uma forcinha para Jesus, né? É igual, não, eu acho que Jesus falou isso, mas não era bem isso que ele queria dizer. Não, eu acho que ele falou sim, tá? Eu acho que quando ele chamava aqueles caras de raça de víbora, de hipócrita, quando o Filipe, né? Filipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele fala, Filipe, acho que Jesus falou, cara, presta atenção, meu, entendeu? Então eu acho que essas expressões de Jesus, eu acho que denota essa humanidade de Jesus. Tem certeza que você quer pensar assim? Oi? Tem certeza que você quer pensar Eu tenho certeza. Por quê? Tem certeza. Por quê? Você tem certeza. Absoluta. Então tá bom. Por quê? Por que você acha? Eu só acho que é uma coisa muito séria. Não, mas é séria mesmo. Eu acho que é muito séria. Porque assim, se a gente entender, porque de repente, deixa eu ver se eu entendi o que você está entendendo. E quando nós falamos de Jesus, sim, a gente vai falar assim, cara, não, Jesus não falou isso. Jesus, da boca dele não sairia isso. De repente é isso que você está querendo dizer. É isso? Então, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte, é que Jesus foi 100% homem. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto homem, ele sofreu todas as pressões que nós sofremos quanto homem, tá? Ele reagiu a todas as pressões que ele sofreu. Então Jesus chorou, Jesus riu, né? Jesus ficou triste, Jesus ficou num estado de depressão, quase a ponto de morrer. A Bíblia fala tudo isso. Então, eu quero dizer isso mesmo. Eu quero dizer que Jesus, enquanto homem, ele teve momentos rompantes assim, né? Não vai longe. Um palavrão que eu falei, né? Para fezes. Há um texto bíblico que diz assim, os caras foram lá perturbar Jesus. Diz que um cara convidou Jesus para ir comer na casa dele. E aí Jesus vai lá na casa dele e come. E aí diz que o texto que Jesus sentou à mesa, o cara serviu a mesa, ele pegou e começou a comer.
E aí o cara fez o quê? Ah, o quê? Jesus veio na minha casa, sentou, ele e os discípulos, e era ele os discípulos dele, né? Jesus só andava em gangue, e falou assim, e aí comeu, mas ninguém lavou a mão. E a Bíblia diz que Jesus viu, ou ouviu o que aquele cara estava pensando, porque o cara não expressou isso, ele pensou. E Jesus falou, ô Simão, presta atenção você, rapaz. Ele falou, presta atenção pelo seguinte, você, seu hipócrita, você fica aí preocupado com o exterior do copo, você fica preocupado com o que está por fora, e você não sabe, Simão, que tudo que você come entra pela boca e depois sai. Bom, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo que ia virar aquilo que entrou pela boca? Merda. E aí? Então Jesus falava ou não falava? Falava, só que de um modo elegante. De um modo elegante. Então, é isso, justamente isso que eu estou dizendo. Jesus, ele sempre falou de um modo elegante, né? Porque ele conhecia, Jesus era culto, Jesus, ele tinha um vocabulário vasto, então por isso ele podia usar, entendeu? Mas não que ele não se expressou dessa forma. Então ele falou sim, ele falou com todas as letras de um modo elegante, tá? Mas mesmo com você falando esses argumentos, essas coisas, se a gente tá andando na rua e a gente vê um grupinho, um monte de gente falando, você não sei o que, você não sei o que, automaticamente a gente vai julgar que não é uma coisa assim, uma coisa confiável. Não confiável. A gente vai entender que, como é que fala? Que não tá certo. Sim, eu concordo com você, Carol. E agora nós vamos para a Bíblia. Tá bom? Então eu fiz tudo isso para provocar. Tá bom? Conseguiu. Consegui. Né? Então eu fiz tudo isso para provocar, porque na verdade eu quero falar o que realmente a Bíblia fala para nós. Olha só. Geralmente, como você citou no começo, né? A gente fala palavrão. E quando eu digo a gente, eu estou me incluindo, tá? Não estou dizendo que eu seja melhor ou pior que alguém, tá? Mas eu quero dizer o que a Bíblia nos aponta. A Bíblia diz assim, primeira coisa, nós devemos viver como filhos da luz. Né? E como que a gente vai viver como filhos da luz? A Bíblia fala, não vivam mais como gentios, levados pelos pensamentos vazios e inúteis. Ou seja, o que o Paulo está dizendo é assim, as pessoas que não conhecem Jesus, a cabeça dele é vazia. Ou seja, vazia, não tem coisa boa, ele não pensa em coisa boa. A nossa cabeça como cristão, a Bíblia fala assim, ao contrário, a cabeça de vocês devem encher a cabeça do que é bom, do que é agradável, do que é louvável, do que é de boa fama, do que tem louvor, né? A Bíblia fala assim, se há alguma coisa que tem louvor, seja nisso o que vocês devem pensar. Por quê? Porque quando eu for falar, eu vou falar daquilo que meu coração está cheio. Se a questão assim, posso ou não posso falar palavrão na igreja? A questão na igreja eu posso falar, verbalizar, expressar. Agora, se no meu coração eu não enchi a minha cabeça, não enchi a minha mente de coisa boa, o que vai sair? Vai sair o que está no coração. Tá? Então, o Paulo fala assim, olha, então vamos viver essa vida adequada diante de Deus. Ele fala assim, olha, a mente das pessoas que tem essa mente vazia, que está longe de Deus, fora da autoridade de Deus, a mente deles está mergulhada na escuridão, e eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Então, o Paulo, ele chega para nós, ele fala assim, olha, então, quanto a vocês, quanto a nós, o que a gente deve fazer? A gente deve, como fala, nos livrar da nossa antiga natureza. Devemos viver de maneira diferente. E ele fala assim, então, não deixe, ou não anda mais segundo essas questões,
E não deixe que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Agora, como que eu vou deixar que nenhuma palavra torpe saia da minha boca? À medida que eu mudar as palavras torpes por palavras elegantes, por palavras boas, por palavras que realmente vão edificar, vão enobrecer, né? Não denegrir. Então Paulo vai falar de palavras que causam mal, né? Geralmente quando eu falo um palavrão, eu não estou querendo enaltecer uma pessoa. Quando eu falo um palavrão, eu quero diminuí-la. E a Bíblia fala, cara, não usa isso. Não tenta diminuir. Não tenta... Então, dentro dessa questão, Carol, agora que eu provoquei, então eu volto à questão. Não combina. Não é legal. Não é elegante. Não enobrece. Não glorifica a Deus. Não incentiva pessoas. Não motiva a pessoa. Você não motiva ninguém falando palavrão para ela. Né? Como que você motiva pessoas? Falando as virtudes, falando qualidades. Se eu falar uma verdade que seja taxativa, que seja em amor, né? Mas nunca por meio de palavrão, nunca por meio de palavras pejorativas, nunca por meio de coisa que vai denigrir. Então, pelo visto... Pelo visto? Pode, não sei. Você não chegou a conclusão nenhuma? Não, eu estou em dúvida. Está em dúvida? Estou em dúvida. Pelo que eu entendi, é uma coisa assim, que não é uma coisa bem vista, não é uma coisa legal, que não enaltece, como você falou, mas também é uma coisa que não é proibido. Então, ó... Agora eu tô confusa. Então, a questão é assim, ó. Eu acho que a questão não é se pode ou não pode falar. Por exemplo, se chega uma pessoa aqui que não tem a nossa cultura, tá bom? Ele não conhece de Jesus. O cara veio da rua, veio da Cracolândia. Cara, eu vou cobrar desse cara que ele fala evangeliquez com a gente? Ele vai falar evangeliquez? Como que ele vai falar? Ele vai falar, e aí, mano? A linguagem dele. Sim. Né? Se ele gostar muito, de repente ele solta um baita de um palavrão aí que os ouvidos santos vão quase cair, a orelha da cara, né? Mas assim, à medida que essa pessoa vai crescendo, vai crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Filho de Deus, então essa linguagem dele vai sendo substituída à medida que ele vai enchendo o coração de coisa boa, agradável, de boa fama. Então, eu acho, Carol, eu tenho plena convicção que o ambiente em si não tem problema se alguém fala ou não. Qual é o problema? É da pessoa que deveria ou que deve ensinar, que deve ser exemplo, que deve ser exemplo de castidade, deve ser exemplo de exemplo de conduta, né? E aí essa pessoa, ela começa então a tudo que ela fala tem palavrão, tudo que ela fala e tem essas palavrões, né? Estranhos, né? E então eu acho que isso denuncia que essa pessoa não tem o conhecimento que ela deveria ter, tá? E aí sim, agora eu vou ser taxativo. Aí eu creio que essa pessoa que está numa posição de liderança, numa posição de ensino, numa posição de formador de pessoas, e aí ela tem essa linguagem inadequada, porque aí é inadequado, ela não está no local que ela deveria estar, pelo menos não naquele momento, tá? Ela precisa realmente reconsiderar isso, tá bom? Reconsiderar, porque a Bíblia diz assim, ó, ao servo de Deus não convém
brigar, não convém contender, não convém ser áspero, né? O servo de Deus, o líder, ele tem que ser gentil, ele tem que ser delicado, ele tem que saber falar a verdade, mas ele tem que saber falar a verdade com as palavras adequadas. Igreja século XXI. Oi? Igreja século XXI, né? Então, para mim, tá? Se você falasse assim, pastor, responde numa tacada assim, pode falar palavrão na igreja? Aí eu diria assim, pode, respeitado isso que eu falei. Aí se você dissesse assim, ó, pastor, a liderança, aqueles que estão ensinando, aqueles que já estão crescidos na graça e no conhecimento de Deus, podem? Aí eu diria, não. Não. Tá? Por quê? Porque aí contraria aquilo que nós aprendemos de Jesus. Não é bom exemplo. Tem palavrões que realmente eu evito falar. Eu evito. Eu não gosto de falar, não gosto. E não é porque assim, eu não sei, eu sei um monte de palavrão. Nossa, eu tenho um repertório de palavrão imenso. Né? Mas por quê? Que eu acho que hoje, na posição que eu estou ocupando, para ensinar o que eu ensino, não convém. Não convém que eu cite, não convém que eu exponha que eu sei esses palavrões. Eu só sei. É deselegante. É deselegante. Né? É deselegante e aí não convém com aquilo que a Bíblia diz. Né? Eu acho que eu falar um palavrão, isso vai... Cara, eu vou ajudar o quê? Ajudar quem? Não vou ajudar ninguém. Né? Então, agora, se eu falar para a pessoa assim, se eu procurar adjetivos, se eu procurar ser assertivo, eu acho que eu vou ajudar muito mais. Eu acho. Resumindo, é deselegante, talvez não tenha necessidade. Eu acho que fica do critério de quem tiver assistido. Né? E outra coisa, Carol, que é muito importante. Às vezes a gente fica preocupado com a instituição. Né? Não sei se quando você perguntou sobre falar palavrão na igreja, se você está falando da instituição. Não, porque até as pessoas daqui têm dúvida. As pessoas daqui têm dúvida. Então, uma coisa é assim, a instituição, né? Muitas vezes a gente se preocupa com a instituição. Por isso que assim, na igreja, instituição, eu posso falar ou não? E aí eu disse assim, a questão se eu não puder falar aqui, eu não posso falar em lugar nenhum. Certo? Por quê? Porque a Bíblia, ela fala assim, tomem muito cuidado com o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E como que eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Olha o que a Bíblia fala. Evitem. Não está falando que é proibido, mas está falando evitem o linguajar sujo, evitem o linguajar insinuante, e que todas as suas palavras sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem você falar. Estamos ferrados. Tão ferrado. Então, Carol, eu penso que é um exercício. Né? E é interessante que nessa questão aqui, não entristeça o Espírito Santo, evitem o linguajar, porque assim, se eu vou ter a oportunidade de falar, cara, vamos aproveitar essa oportunidade para edificar, ao invés de coisa boa, né? falar coisa boa, tá? Já que eu vou ter a oportunidade de falar, vamos aproveitar essa oportunidade para motivar, ao invés de depreciar, tá? E aí, então ele fala assim, como que a gente faz isso? Primeiro, livrem-se de toda amargura. Livrem-se da raiva, livrem-se da ira, livre-se das palavras ásperas, livre da calúnia, livre de todo tipo de maldade. E em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão pelos outros, perdoem-se uns aos outros como Deus perdoou vocês em Cristo. Acho que a gente tem que ter isso em mente. Eu penso assim, a gente tem que ter em mente Filipenses capítulo 4 e Efésios capítulo 4. Isso que a gente tem que ter em mente.
Anotado. Anotado. Então vai lá. Filipenses capítulo 4 e Efésios capítulo 4. Essa é a nossa dinâmica, a nossa vivência para a gente conviver aí entre pessoas, entre irmãos em Cristo. E isso não só aqui, em qualquer lugar. O mundo sempre vai tratar bem as pessoas que conversam bem, que falam bem, pessoas que têm palavra de ânimo, de encorajamento, É isso aí. Acho que já dá para concluir, né? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Na verdade, eu tenho minha posição, sim, né? Então você entendeu. Eu estou crescendo, tá bom? Eu sou um filho amado de Deus que ainda estou crescendo. E é óbvio, tem momentos que a minha humanidade fala mais alto, e aí sai palavrão, sim, que eu tenho um vasto repertório de palavrão. Mas eu evito e ensino que não há necessidade de palavrão, tá bom? Eu não repreendo quem fala, eu não falo, isso está errado. Eu acho que eu nunca falei isso, né? Não, eu nunca falei isso e não falo isso. Muitas vezes eu motivo a mudar as palavras por outras, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai crescendo em graça e sabedoria, a gente vai adquirindo de Jesus o que Jesus tem para nós. E Jesus fala, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E eu quero ser igual a Jesus. Eu não sei você quer ser igual a Jesus? Então, não saia da sua palavra nem da sua boca nenhuma palavra torpe, tá bom? Nenhuma palavra que não vale a pena. Não vale a pena. E realmente não vale a pena, tá bom? Então, que as palavras da nossa boca e que a meditação no nosso coração sejam todas e sempre em louvor a Deus e a Jesus.